Tá rodando aqui, tá entrando. Começamos, Val. Olá, pessoal. Estamos aqui na Vivenda da Criança. Vamos entrando. Hoje a nossa live com o Anderson Murilo, novamente aqui conosco. Vamos esperar o quê? Uns 3 minutinhos, Sérgio? Vamos, 3 minutinhos. O pessoal que vai entrando, vão mandando o nome, de que curso que é. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom, pessoal? Tá vendo aí, né? Já estamos com 12. 13 pessoas assistindo. Dar boas-vindas aí, né, para a turma que vai chegando. Hoje nós estamos com o pessoal aqui na Vivenda, já estão assistindo, né, pelo Face, estão com a professora Geisa, tá, meu pessoal do curso de confeitaria. Hoje nós estamos com a cabeleireira. O professor Maurício está na sala também com a turma dele. O professor Maurício é da turma de RH e administração. E o pessoal de planificação também estão online, estão entrando. O professor Maurício está na sala também com a turma dele. O professor Maurício é da turma de RH e administração. E o pessoal de planificação também estão online, estão entrando. Isso aí. O Anderson. Então, só complementando o que a professora Valquíria disse, Tá bom? todos os professores aqui estão assistindo, tá? Com a sua turma. Salve aí, professor. Cadê? Dá um salve aí para os professores. Vamos ficar comigo, hein? Michele aqui comigo. Tem os professores aqui, mas tem uma galerinha com eles, tá? Tem uns alunos com eles. Beleza, gente. Vamos bater papo aí com a turma. Estou com o meu celular aqui, depois também dá para ir lá para você conseguir ver, pessoal. Deixa eu ver essa turma. Deixa eu dar tchau para a turma aí. Eu nunca vejo a cara deles. Deixa eu ver aí. Eu vou lá, então. Vou lá. Cadê? Deixa eu ver. Aqui é a coordenadora Eliana lá. Oi! Eliana, tudo bom? Tem café bom aí? Café? Acabou de voltar do café, Eliana. Então manda para cá, pô. Manda para cá, que só tem café frio. Só um minutinho. Ó, aqui tá aí, pessoal. E aí, galera? Professor Maurício. Salve aí. Olá, Matheus, agora. Bater na porta. Eu vi aí. Olha lá, o pessoal tá tudo fugindo. Olha lá, o pessoal tá tudo fugindo. E aí, galera? E aí? Tudo certo? Vamos a cocada de ouro aqui, ó. E aí? Tchau aí. Olha aqui. Pô, a turma é animada, hein? Olha lá. Essa turma aí é uma turma animada. Pô, vai ser bacana. Vai ser bacana a hora que voltar ao normal, ver essas salas cheias de gente aí. Legal, né?
voltando à alegria aí, né? Se Deus quiser, A logo, Maria logo, também. Tchau, aqui, logo a Maria. gente vai passar por essa etapa aí. E aí, tudo bom? Se Deus quiser, logo, logo acaba isso, tudo isso, né, Anderson? Isso aí, cara. Tudo certo. Quer começar? Começar? Podemos? Podemos. Vocês mandam aí, pô. Vambora. Estou aqui já. Vamos começar. Pode começar, O então. tema de hoje. Vamos lá, vamos com o tema da live de hoje. O cliente precisa ter melhor experiência de voltar sempre para o seu negócio não fechar. Aí é com você agora, Maria. Tá bom. Bom, gente, boa tarde aí para todo mundo. O intuito da gente bater esse papo com vocês hoje, vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que é o cliente, né? Sem o cliente não tem receita, sem o cliente não tem negócio, sem o cliente não tem absolutamente nada, né? Então, quando a gente trabalha numa empresa, ou quando a gente monta um negócio e a gente quer fazer dar certo, precisamos ter o cliente. Quando a gente fala cliente, né, é algo muito importante. Vocês lembram das últimas lives que a gente falou? Então, a gente abriu alguns temas, né? A importância da gente ter um bom produto, um bom serviço, a gente criar um bom apelo de vendas, a gente definir bem modelos societários, a gente definir bem estratégias de marketing, definir bem estratégias comerciais. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes para quem está empreendendo ou para quem está trabalhando dentro de uma empresa, ter esse conhecimento, para que você possa estar sempre ali entendendo o que acontece dentro do mundo dos negócios. E aí agora a gente chega numa palavra que é muito importante, chamada experiência do cliente, ou a jornada do cliente. Não basta só a gente pensar na melhor estratégia de marketing, na melhor estratégia comercial. Eu preciso pensar em todas as etapas da jornada desse cliente na hora que ele está conectado comigo, ou na hora que ele entra na minha empresa, ou na hora que ele me conhece. Então, a gente às vezes se preocupa muito em encantar o cliente com boas estratégias de marketing, com boas estratégias comerciais, bons PowerPoints, né, que a gente coloca lá um monte de coisa bonita, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. E aí, muitas vezes, qual que é o grande desafio? O desafio é que o cliente, ele na hora que ele pede alguma coisa, ou na hora que ele já está com a gente, não está bem alinhado à experiência dele. E o cliente está medindo a todo momento, né, como ele está sendo atendido, como que é o dia a dia dele. E de verdade, gente, a experiência de um cliente, ele é crucial. Por quê? Porque um bom cliente, um cliente bem atendido em todas as etapas de um negócio, ele sempre vai estar voltando, ele vai sempre recomendar. Mas, por outro lado, se esse cliente ele for mal atendido em algumas das etapas, com certeza ele vai repercutir para outras pessoas, vai repercutir na mídia social. Então, a gente acaba enxugando gelo. Então, eu quero dizer para vocês que, para aquelas pessoas que estão montando um negócio, ou que já montaram um negócio, ou para aquelas pessoas que trabalham dentro de uma empresa e que estão ali observando o dia a dia do cliente, estejam muito atentos a isso. E uma coisa que é muito importante, a empatia. Então, a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Não adianta a gente simplesmente prestar serviço. A gente precisa se colocar realmente no lugar do cliente. Será que da forma que eu estou atendendo o meu cliente é a melhor forma possível? Vou fazer até uma outra pergunta, né? Será que eu gostaria de ser tratado assim? Vamos refletir um pouco sobre isso. Isso é fundamental. Não adianta, né? Não adianta a gente estar ali com um monte de ideias e a gente não está amarrando bem cada uma das etapas. Então, tudo começa quando a gente monta a estratégia de marketing, a gente começa a divulgar a nossa solução.
Será que a gente está divulgando da forma correta? Será que o cliente está conseguindo entender o que a gente está passando como mensagem? Será que a gente está realmente encantando esse cliente, criando uma expectativa? Por que isso? Porque na hora que ele fizer o primeiro contato com você, esse contato, ele é um contato fácil, ele é um contato rápido. Então eu vou montar um site, por exemplo, e o cara, para saber o que eu faço, ele tem que ficar olhando 10 vezes para chegar na informação. Ou, para saber os produtos que eu tenho, ele tem que ficar rodando 10 vezes. Ou às vezes ele quer fazer só um contato. E aí a gente pega, e aí a gente abre lá, o cara tem que digitar um monte de informação, né? E até e-mail, CPF, RG, título de eleitor, se ele torce para o Palmeiras ou para o Corinthians, para fazer um contato contigo, para te pedir uma proposta, ou tirar uma dúvida. Então, como que esse primeiro contato do cliente, ele é o contato mais amigável possível? Como é que fica, como ele é mais fácil possível? Hoje em dia, né, a ferramenta de WhatsApp, ela tem sido bastante usada. Porque o cara já clica ali, já manda um WhatsApp, ou já pede uma proposta, ou já quer trocar uma ideia. Então, nessa primeira etapa, o cliente, ele precisa ter toda a facilidade do mundo para falar com você. Então, se você está criando ali um processo inicial com esse cliente, estude realmente e faça um teste. Entra ali você, no teu site, ou onde você, no teu Instagram, sei lá onde, e veja se você está conseguindo se comunicar de uma forma fácil. Ou então, peça para um amigo, ou peça para um cliente que é parceiro, e fala para o cara, entra aqui, vê como é que se você precisar falar comigo, você acha que está fácil falar comigo? Ou está muito burocrático, ou está muito difícil, ou está muito chato? Então, isso é uma coisa muito importante. Ou seja, a jornada do cliente, ou seja, a experiência do cliente. Então, a primeira coisa que é fundamental é esse primeiro contato. Ele precisa ser um contato bastante amigável e fácil. Depois que esse cliente fez o primeiro contato, como é que eu estou dando feedback para esse cliente? Eu estou sabendo escutar o que o cliente está pedindo? Eu estou sabendo escutar a necessidade dele? Ou eu estou conseguindo captar oportunidades em cima daquela necessidade, em cima daquela dor? O cliente tem ali uma necessidade, ele tem uma dor. Será que as soluções que eu tenho ali, eu consigo explicar para ele de uma forma clara, objetiva, e ele entende o valor dessas soluções para a vida dele? Então, isso também é muito importante. Não adianta o cara falar com você, ele faz um contato, e aí você vai responder 3 dias depois, ou você simplesmente nem responde, nem dá feedback. Ou o cara está entrando no seu comércio, no seu estabelecimento, você não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Aquilo que eu já tinha falado, né, um pouco antes, nas outras lives. Você tem um restaurante e você não vai puxar a cadeira para o cliente sentar. O cliente é que tem que arrastar a mesa para ele se acomodar junto com outras pessoas. Então, tudo isso, gente, é inadmissível. Isso é inadmissível. Então, a limpeza do lugar, a organização do lugar, a decoração do lugar, um banheiro, né? Se você tem um restaurante, o banheiro tem que estar sempre cheiroso, sempre limpo. A cozinha tem que ser fácil do cara ver como é que as pessoas estão trabalhando no dia a dia, a organização. Porque tudo, na verdade, são detalhes. As pessoas elas vão formando uma opinião através de detalhes. E tem uma coisa muito importante que é o boca a boca. Então, sempre que as pessoas falam, poxa, cara, eu fui lá naquele lugar e comprei tal coisa, ou um produto, ou um serviço, e o nível de atendimento lá é fantástico, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, na hora que o cliente, ele vai pedir uma
proposta, ou ele tem uma dúvida, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para que isso seja feito da melhor forma possível. Porque de verdade, gente, é tão difícil um cliente entrar, é tão difícil um cliente pedir uma proposta, é tão difícil o cliente, às vezes, querer falar com a gente, né? É tão desafiador fazer o cliente entrar. Então, na hora que esse cara entra, o tapete tem que ser vermelho para ele. Não dá para pensar diferente. Então, a experiência dele, no momento de receber uma proposta, uma cotação, um preço de qualquer coisa, ela precisa ser o auge. Ela tem que ser algo ímpar na vida desse cliente. Porque ele já está medindo você em todos os aspectos. Então, se você vai lá pedir uma proposta e você atende mal esse cara, você demora para dar uma resposta, você trata ele como se fosse mais um. Não abre um sorriso. Quem é dono de um comércio e não abre um sorriso para o seu cliente, não estende um tapete vermelho, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, está no caminho errado. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você tem que ter paixão aonde você trabalha. Que isso vai acontecer de forma natural. A gente não pode fazer nada forçado. A gente tem que fazer com naturalidade, porque a gente tem prazer de estar ali, ser feliz fazendo aquilo. Então, essa parte é muito importante, essa parte da experiência do cliente. O cliente precisa ter esse momento de entrada dele muito positiva. Aí, a gente vai para uma outra parte, que ele vai avaliar a sua proposta, ou ele vai avaliar o seu produto, ou ele vai avaliar o seu serviço. E ele vai falar, quero comprar ou não quero comprar, faz parte. Como é que eu estou lidando com esse momento da decisão do cliente? Quais são os facilitadores que eu estou colocando para esse cliente fechar comigo? Simplesmente, eu mando a proposta, é assim e acabou. Eu não tento criar possibilidades, não tento criar vantagens para o cliente. Eu simplesmente dou as informações e deixo na mão dele a decisão. E não tento, de alguma forma, criar possibilidades. Então, é muito importante também, no momento da decisão ali do cliente em comprar o teu produto ou serviço, que ele esteja muito confortável para tomar de decisão. Você tem que se certificar que você fez o melhor para aquele fechamento de proposta, de contrato, enfim. Então, é fundamental isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de, na hora que o cara vai fechar a proposta, vai comprar o nosso produto ou nosso serviço, essa experiência para ele está sendo muito positiva. Então, a gente tem aí algumas etapas no nosso negócio que a gente realmente precisa escrever. Não é simplesmente abrir um lugar, abrir um espaço, ou abrir um negócio e esperar o cliente entrar. A gente tem que fazer um exercício e chamar aquelas pessoas mais chatas, mais críticas, para ir lá e falar mesmo. Cara, olha a minha jornada aqui. Na hora que você pede a proposta, na hora que eu concretizo um negócio, você acha que está amigável? Você ficou feliz? Eu superei a sua expectativa? Porque de verdade, gente, fazer um bom atendimento, né? Isso aí é o mínimo que alguém tem que ter um negócio, tem que fazer. Eu acho que tem que superar a expectativa das pessoas. E isso é em cada etapa. O cara tem que ficar encantado com o teu negócio. Ele tem que ficar encantado com você. Por quê? Porque ele viu que você pensou nos mínimos detalhes. Você se colocou no lugar dele. Então, essas etapas, elas são fundamentais. E aí o cara vai concretizar o negócio. Vai fechar um pedido, vai comprar um produto, vai comprar um serviço. Porque realmente essas etapas foram muito bem cuidadas, muito bem tratadas. E a experiência dele como cliente, até então, foi muito positiva. E esse cara vai ficar feliz da vida, né? Ou seja, realizei o sonho.
Me parece que tem algumas perguntas em cima desse ponto. Normalmente eu procuro fazer uma introdução, e aí a gente vai, depois dessa introdução, a gente vai abrindo para conversas. Mas podemos já fazer algumas interações, da minha parte não tem nenhum problema. E vamos matando as dúvidas aí. Fica à vontade aí, Valquíria. Ou seja, voltamos aqui para onde estávamos. E as perguntas fazemos depois e respondemos depois. Ou não? Ah, porque eu não consegui pegar. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar aqui, gente. Dou-lhe uma. É até 3, hein, Valquíria? Se não der 3, vai ser depois. Eu espera aí, rapaz. Espera que eu tenho que sair da sala. É isso aí. Vamos que vamos. Ao vivo, Murilo. Ao vivo e a cores, pô. É isso aí. Ao vivo e a cores. Vai ter agora a pessoa certa. Chegando. Cheguei. Aí. Aqui, ó. E aí, turma? Pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Qual o seu nome, curso que você faz? Boa tarde, meu nome é Alex. E aí, Alex? Nós gostaríamos de saber se o cliente sempre vai ter razão. Cara, eu vou te falar o seguinte. O cliente, se ele não tiver razão, você tem que ter clareza para explicar para ele qual o motivo ele não tem razão. E você tem que dar para ele alternativas. E você tem que mostrar para ele que, mesmo ele não tendo razão, ele é muito importante para o teu negócio. Então, às vezes, vale mais a pena você reconsiderar uma situação, ou até mesmo abrir alguma exceção para ele, porque esse cara é um cara que, de alguma forma, ele vai sempre trazer coisas positivas. Porque o que acontece? Quando a gente pega cliente, vamos falar aqui no linguajar popular, né? A gente lida com clientes chatos, exigentes, nós somos, eu sou cliente de um monte de coisa. E eu sempre olhei, e aí na minha vida empresarial, com os meus clientes, eu sempre escutei o meu cliente de uma forma consultiva. Então, para mim, aqueles clientes que eram mais exigentes, eu não olhava pelo lado ruim. Eu olhava pelo lado de construção. Então, se esse cara está me cobrando, se esse cara está sendo chato com uma determinada situação, o que eu vou fazer? Eu vou aprender com tudo isso. Eu vou tirar um proveito disso. Porque realmente, às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo e a gente não é dono da verdade. E no final do dia, quem está pagando as contas são os clientes. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode explicar para ele de uma forma clara, que ele entenda, e se for o caso, abrir uma exceção para atender ali um pedido ou um pleito que ele tenha, mas nunca tratar mal o cliente. Mesmo que o cliente não te trate bem, você não pode abrir mão dos seus princípios e valores. Então, se você é um cara educado, se você é um cara que está ali para servir, se coloca à disposição do cliente, faça a sua parte. É isso que eu imagino. Tá certo. Tem mais uma pergunta, tá? Seu nome, suas mãos, e pode fazer a pergunta. Meu nome é Cecília, eu sou do curso de RH e eu queria saber se o clima organizacional interfere no atendimento ao cliente. Total. O que acontece é o seguinte, né, gente? O cliente, ele sempre vai perceber lá na ponta aspectos que não estão bem resolvidos dentro de uma empresa ou dentro de um negócio. Hoje em dia, eu costumo dizer que as pessoas que estão trabalhando dentro de uma empresa, e isso eu já reforcei em outras lives, precisam ter 3 coisas em mente. Busca de conhecimento, entrega de resultado e serem boas de clima. Isso é o que faz um negócio prosperar. Pessoas boas de clima, primeiro que são pessoas bem resolvidas espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E quando elas vão para dentro de uma empresa,
elas de alguma forma vão com uma visão muito mais solidária, de estender a mão, de apoiar, de ajudar, né? E isso faz toda a diferença na ponta para o cliente. Então é muito importante entender como que a empresa está estruturada, as políticas de RH dessa empresa, as políticas de cargos e salários, né, de treinamento, de desenvolvimento. A gente vai ter uma live que a gente vai falar de gestão de pessoas, então a gente vai abranger bastante coisa, não vou me estender muito aqui nesse ponto, não. Mas é muito importante, principalmente para as lideranças, que elas saibam captar que liderança você conquista por admiração, e não porque você tem um cargo lá escrito que você é presidente, CEO, CFO, dono, sei lá o quê, né? Então, e esse cara que é líder, ele precisa ser um líder admirado, ele precisa ser um líder que sabe exatamente como trazer o time, engajar o time para aquele objetivo. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental que a empresa saiba como trabalhar bem o desenvolvimento de pessoas, porque a gente tem tecnologia, a gente tem aplicativos, a gente tem processos, mas a gente tem gente. E pessoas fazem toda a diferença, né? E aí, óbvio, que entra também dentro dessas políticas uma visão de desafio e recompensa, né? Como é que eu estou, de alguma forma, gerando desafios para as equipes, como é que eu estou gerando recompensas para as equipes, mas no final do dia, o cliente não tem nada a ver com os problemas internos de uma empresa. Costumo dizer que roupa suja se lava em casa. O cliente tem que ser atendido dentro das melhores práticas possíveis. Se você que trabalha numa empresa, você não concorda com a empresa, você não consegue trabalhar para mudar algumas coisas, cara, vai para outra empresa. Vai trabalhar onde você tem uma identificação com os princípios daquela empresa, com a missão, com a visão de mundo daquela empresa, né? Mas eu acho que no final é isso, tá bom? Ok, pode continuar, Murilo. Beleza. Bom, gente, entrando um pouco aí num outro ponto importante, que é o seguinte, o cliente agora está dentro de casa, porque fechou o contrato, ou porque ele entrou e sentou na mesa, ou porque ele está lá comprando um produto ou um serviço. Agora ele é cliente de fato. Muitas empresas, eu já vi ao longo do tempo, acabam se perdendo muito, porque elas não têm um trabalho voltado para o pós-venda. O cara já entrou, para que eu vou me preocupar? Ele já é meu cliente. O que vem dali para frente, eu não vou me preocupar muito com isso. O meu esforço vai ser de trazer novos clientes, porque esse cliente já está dentro de casa. Então, para que eu tenho que me preocupar? Para que eu tenho que fazer um esforço com um cliente que já está dentro da minha casa? E esse é um grande erro. É um erro gigante. Por quê? Primeiro porque esse cliente, a partir do momento que ele está dentro de casa, você tem que estender o tapete vermelho e preservar o máximo possível esse cliente. Por quê? Porque ele é uma receita que vai estar ali. Seja você dono de um restaurante, dono de um salão de cabeleireiro, dono de uma confeitaria, dono de uma contabilidade, dono de uma oficina mecânica, dono do que for. Se o cara se o cara entrou, você tem que entender que já é um ativo que você conquistou. Então, assim, você tem um esforço gigante com marketing, com estratégias comerciais, com mídias sociais, com um monte de coisa, para atrair esse cara até você. Aí, na hora que você atrai, você fala, agora tá dentro. Então, gente, a jornada desse cliente, ou a experiência desse cliente, a hora que ele está dentro da tua empresa, ela é crucial. Por quê? Porque ele está ali vivenciando o dia a dia. E mais do que isso, você tem que entregar para ele o que você prometeu. Então, o que você prometeu na tua estratégia de marketing, na tua estratégia comercial, na tua proposta, você tem que entregar para ele. Ah, mas poxa vida, tive um problema aqui na máquina, eu tive um problema não sei aonde, quebrou não sei o quê. Gente, no final do dia, pouco importa. Você tem que ter prejuízo, o cliente não. Você não pode deixar de entregar um serviço para o cliente que foi contratado.
Às vezes, até vale a sinceridade com o cliente. Fala, poxa, cara, olha, combinei entregar contigo nesse prazo, tive um problema aqui, sei lá, seja honesto sempre com o cliente. As pessoas gostam disso. Às vezes a gente quer ficar fazendo subterfúgios, até falando mentiras, ou, eu tenho medo de falar para o meu cliente que deu esse problema aqui, por isso era para entregar hoje, eu só vou conseguir entregar daqui 2 dias. Então eu vou inventar eu vou falar que os correios estão em greve, qualquer coisa do tipo. Não vou por esse caminho. Eu acho que a melhor coisa é a sinceridade com o cliente. Porque as pessoas também, elas sabem que os imprevistos acontecem. Então é muito melhor você ser sincero com o seu cliente e falar que aconteceu um problema, seja ele qual for, mas deixando sempre claro que o que foi combinado e o que foi contratado será entregue. Ou se você puder fazer melhor, entregue e dê algo a mais para ele. Dê algo a mais para esse cara. Vou dar um exemplo assim simples, mas vocês vão entender. Às vezes você montou um restaurante. Aí o cara foi lá almoçar no seu restaurante. Por alguma razão, o cara encontrou um fio de cabelo, né? Pô, é uma situação horrível. Para quem tem um restaurante, o cliente, né? Quem já não presenciou essa cena, quem já não vivenciou essa cena. Aí eu simplesmente viro para ele e falo, tá bom, eu vou trocar o seu prato. De verdade, gente. Trocar o prato é o mínimo. Eu tenho que pedir desculpa para esse cara e falar para ele, cara, próxima vez que você vier aqui, você tem mais um prato aqui, e esse prato aqui é cortesia da casa. Quando você faz isso, primeiro, de verdade, o cara tá assim, cara, eu não esperava isso. Porque você está trabalhando com uma surpresa positiva para o cara. Outra, ele vai levar alguém para ir lá com ele, vai consumir. Então, às vezes, você vai ter que gastar um pouquinho mais diante de uma situação que não estava prevista, mas você acaba revertendo isso para algo totalmente positivo. Por quê? Porque esse cara, ele vai chegar no bairro dele, na comunidade, não importa aonde que ele frequenta, e vai falar, pô, cara, eu tive lá, tal, aconteceu isso, mas, cara, os caras são muito legais. Inclusive, ó, semana que vem eu já tenho lá, posso voltar lá que já está garantido. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer determinadas economias quando estão diante de um negócio. Mas para que eu vou dar mais um prato para ele de comida? Ou para que eu vou dar algo a mais para esse cara? Não, eu já dou, acabou. Então, quando a gente faz isso, a gente está lidando com a experiência do cliente, com a expectativa do cliente, a gente está estendendo o tapete vermelho para esse cliente, e mais do que isso, a gente está conseguindo um cara que o boca a boca dele vai ser fundamental, porque ele vai propagar a atitude que você teve diante de um problema que aconteceu, que foi uma falha, né? Seja ela qual for. Claro que quem é dono de um negócio não quer que um cliente tenha prejuízo, não quer que o cliente tenha algum problema, que o cliente se sinta mal atendido ou que alguma coisa aconteça de errado. A gente quer que tudo funcione bem. No final do dia é isso. Mas imprevistos acontecem, né? Então, diante de imprevistos, nós precisamos superar a expectativa do cliente. Essa é a melhor hora. É onde o cliente realmente vai enxergar o teu valor, vai ver que você se colocou no lugar dele, vai ver que você está trazendo para ele coisas positivas. Não simplesmente tratar o cliente como mais um, ou achar que quando acontece um problema, isso faz parte. Então, essa experiência, quando o cara entra, é muito importante. Então, é muito importante que as pessoas que vão estar no dia a dia, no front com esses clientes, sejam pessoas treinadas. Porque não adianta nada, você é dono de um negócio. Aí você vai ter uma cabeça de empreendedor. Então você consegue pensar nas melhores estratégias, você consegue atender bem seu cliente, porque está tudo aqui, ó, na sua cabeça. O empreendedor, ele acha que quando ele tem um negócio, tudo vai funcionar bem porque está tudo na cabeça dele.
Mas, de verdade, a gente precisa das pessoas. Ninguém consegue tocar o negócio sozinho. Ninguém consegue empreender e fazer esse negócio prosperar se a gente não tiver ao nosso lado pessoas. Agora, a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham a cabeça muito próximas da nossa. Que elas entendam a importância de um cliente, que elas entendam a importância da experiência do cliente. Porque se eu não fizer um processo de treinamento, de desenvolvimento, e criar com essas pessoas um plano de carreira, um plano de crescimento, um plano de bonificação. Então, gente, é muito importante que as pessoas que estão trabalhando com você no seu negócio, elas tenham um entendimento claro sobre tudo isso. Então, a gente precisa realmente treinar. Não basta simplesmente contratar as pessoas e falar, ó, cara, a sua função é essa, a sua atribuição é essa, está aqui o seu salário no final do mês, está aqui seus benefícios e segue a vida. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não tiveram um preparo para aquilo. Então, quando a gente vai estar fazendo o processo de recrutamento, seleção, é fundamental a gente entender mesmo o perfil das pessoas, a competência das pessoas, entender qual que é a habilidade que essas pessoas têm, entender um pouquinho das experiências que já foram feitas. Ah, mas ainda não tive experiência, mas eu estou buscando conhecimento, principalmente vocês que são mais jovens, que na grande maioria às vezes não tem muitas oportunidades, estão começando essa vida, vocês precisam buscar muito conhecimento, vocês precisam ler muito, precisam entender, observar. Poxa, deixa eu, sabe, parar para observar mais as coisas. Então eu vou num restaurante, deixa eu observar como é que aquele pessoal atende, como é que está distribuído as mesas, como é que é a decoração, a hora que o cara vai fazer um pedido, como é que o cara visualiza, depois na hora que o cara é atendido, como é que as pessoas atendem esse cara. Então, todos esses detalhes, eles são muito importantes. Então, a qualificação das pessoas, gente, ela é crucial para o negócio. Porque não adianta, o cliente chega lá, o cliente, ele não quer saber se quem atendeu ele foi o fulano, beltrano ou ciclano. É aquela empresa, é aquele lugar. É uma coisa só. Né? Não é, o dono não pode falar, desculpa, porque né, ele te atendeu mal. Né? Não, o cliente não quer ver isso. O cliente ele quer ver que tudo funciona. Ele quer ver que as pessoas que estão trabalhando ali são pessoas que foram qualificadas, que foram treinadas. Então, sim, na hora que eu estou montando meu business plan, na hora que eu estou montando meu modelo de negócio, eu tenho que definir claramente estratégias de desenvolvimento de pessoas. Porque eu vou lá e coloco, tá aqui o meu produto, o meu serviço, tá aqui o meu apelo de venda, tá aqui minha estratégia de marketing, tá aqui minha equipe comercial, tá aqui como que a gente vai vender, tudo certo. Quanto que eu estou olhando investimento em gente? Quanto do meu tempo eu estou qualificando as pessoas? Porque treinar pessoas é crucial. Qualificar as pessoas é crucial. Eu não posso simplesmente, né, deixar as coisas acontecer e não investir nisso. Por quê? Porque isso influencia na experiência do cliente. E um cliente que foi maltratado, ou não teve a resposta da forma correta, ou atendemos ele no prazo que não foi... Então, essas coisas são muito importantes. Então, combinou com o cliente o serviço, tem que entregar. Combinou o prazo, tem que entregar. Às vezes vale mais a pena, se você entender no teu cronograma de serviço, que você não consegue entregar naquele prazo, é mais honesto você deixar claro para ele, cara, e falar mesmo, falar, cara, poxa, eu entendo a tua urgência, a tua necessidade, mas, pô, para te entregar dessa forma, com todo esse cuidado, pô, eu preciso desse prazo, porque eu quero que chegue as coisas redondo para você, tudo certo. Eu não quero te entregar algo meia boca. É muito melhor você ter essa honestidade com o cliente, essa transparência com o cliente, do que você simplesmente saber que você não vai conseguir entregar aquilo que o cara te pediu, mas você precisa de dinheiro, você vai e vende de qualquer maneira, e depois vai frustrar o cara.
O cara vai ficar cobrando, até uma hora que encher o saco dele. Então, e hoje a gente convive muito com isso. A gente que compra serviços, as pessoas prometem, né, mundos e fundos, e depois na hora de entregar não entregam. E é aí que muitas empresas vão, de alguma forma, perdendo credibilidade. E se você tem um negócio que é muito localizado, que é muito... depende muito das pessoas que estão ali em volta, que conhecem você, que conhecem o negócio. Então, é fundamental que você realmente tenha esses cuidados, para que você faça a diferença, né? Então, gente, esse outro aspecto, que é a experiência do cliente, quando ele está dentro do seu restaurante, do seu serviço, não importa onde que ele vai estar, a gente tem que realmente ter muito cuidado com isso. E outra coisa, é um cliente que a gente não vai ter mais custo de prospecção. Ele já está dentro de casa. Então, se esse cara está dentro da minha casa, uau! Por que não fazer a coisa certa? Por que atender ele de qualquer maneira? E aí eu perco, e aí eu vou fazer um esforço para buscar um novo cliente. E aí eu fico fazendo isso ad eterno. Ganho cliente, perco cliente. Ganho cliente, perco cliente. Acho que não é muito inteligente pensar dessa forma. Eu acho que se o cliente está dentro da casa, é estender o tapete vermelho para ele. Porque esse cara, ele vai ser o seu garoto propaganda. Se você está prestando serviço e o cara quer contratar um serviço, como é que são os seus clientes? Ah, cara, pô, tem o João, a Antônia, a Maria, isso, aquilo. Pô, será que eu posso tirar uma referência do teu trabalho lá com eles? Claro! O cara liga lá. Pô, cara, quando eu pedi uma proposta, os caras foram super eficazes. Na hora do fechamento, pô, foi super tranquilo. Depois os caras entregaram o que foi combinado. Ah, deu um probleminha, mas, cara, os caras vieram aqui, inclusive me deram alguma coisa a mais. É assim. Para quem quer empreender, ou para quem está trabalhando dentro de uma empresa, tem que observar essas coisas. E tem que deixar claro que não dá para concordar com isso. Quem está no mundo dos negócios, ou quem está no mundo como executivo, ou como um profissional que está buscando uma carreira, não pode olhar essas coisas acontecendo e achar que isso é normal. Atender mal o cliente é normal. Não entregar as coisas no prazo, normal. Né? Então, gente, isso é fundamental. Se você é um empreendedor e você tem esses cuidados, pode ter certeza absoluta, você vai dar muito certo no seu negócio. Agora, se esses cuidados eles não foram tomados, pode ter certeza que você vai estar participando de uma estatística aí de, sei lá, 85% das empresas que fecham aí num período de anos, que não conseguem prosperar. E a mesma coisa é quem está trabalhando dentro de uma empresa. Quem não se coloca no lugar do cliente, quem não veste a camisa. Muitas vezes, você tem um problema ali que não é seu, mas você está vendo que o cliente está sofrendo com aquele problema. Vai lá e se solidariza. Cara, esse problema não é meu, mas o que eu posso fazer para ajudar? Com quem eu posso falar? Porque essa proatividade, ela faz toda a diferença. Se você quer construir uma carreira dentro de uma empresa. As pessoas que são proativas, as pessoas que se colocam no lugar do outro, que solidarizam com o problema do outro, são as pessoas que vão fazer a diferença. Então, gente, eu queria colocar para vocês aí todos esses aspectos nesse tema, que para mim é muito importante, que é a experiência do cliente. Se realmente a gente não tomar esses cuidados, o desafio é muito grande. Então, se a gente já sabe de tudo isso, por que não fazer? Está na nossa mão, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante... Um comentário.
Vamos só para finalizar esses pontos, e a gente já entra nas conversas aí com a turma. Mas é isso, gente. Então, assim, Tá. a experiência do cliente no primeiro contato, no fechamento de uma proposta Ok. ou de um serviço, ou seja o que for, e no pós-venda, tem que ser escrito no papel, tem que ser checado e tem que ser entregue. E se não for entregue, porque deu algum problema, o cliente tem que ser recompensado, sempre. Vamos lá, vamos bater papo aí com a turma. Tem um comentário da Val Barbosa, que é a Valdelice. Quando me atende bem, faço questão de elogiar. Né? Não, mas é legal também, a gente como... A pergunta da Ellen. Pode falar, desculpa. Pode falar. Você ia perguntar alguma coisa? Acredito que se ficarmos perdendo clientes e conquistando-os novamente, toda hora, podemos perdê-lo para a concorrência. Até antes disso, uma coisa que eu acho... legal. Uma coisa que eu acho bacana a gente comentar aqui, que é o seguinte... Acredito que se ficarmos perdendo clientes... Oi, tá picotando a sua voz. Valquíria, tá sem o microfone. Eu não escutei a pergunta. Bom, só para a gente poder, enquanto você está dando uma ajustada aí, eu acho que duas coisas são importantes reforçar. A primeira situação é o seguinte: dê feedback sempre. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou num restaurante... Tá falando? Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô, câmbio. Alô, planeta Terra. Murilo, pode continuar, Anderson. Acho que está com algum problema de conexão, a Val. Tá bom, beleza. Então, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, gente. Uma coisa fundamental. Sempre que vocês forem em qualquer estabelecimento, seja ele qual for, deem feedback para as pessoas. Isso é muito importante. Às vezes você foi lá para ser atendido, demorou para ser atendido. Às vezes você quis comprar um produto e o produto não foi entregue da forma correta. Às vezes você foi num restaurante, chegou num restaurante, você tem que ficar lá gritando para o cara te atender. Dê feedback para as pessoas. Isso é muito importante. E da mesma forma, quando as coisas caminham muito bem, você foi muito bem servido, a comida veio de uma forma muito bacana, pô, tudo certinho. Dê feedback positivo também, porque o empreendedor, ele precisa desses feedbacks como incentivo, que também a gente acaba sempre criticando muito, né? O cliente acaba sendo muito mais crítico, que é positivo para você crescer, mas também quando as coisas caminham bem, é legal a gente dar esse tipo de feedback. E quanto à questão lá de perder cliente e ganhar cliente, eu acho que é uma coisa lógica, não tem muito mistério, né? É mais fácil você manter o que já está dentro de casa do que você ter que se matar para trazer um cliente novo. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, vamos lá? Temos perguntas, questionamentos? Bom, tá me ouvindo, Anderson? Tô te ouvindo. Tô à disposição de vocês aí, galera. Temos. Eu tenho uma pergunta aqui ao vivo, Guilherme. Ao Guilherme vivo vai fazer a pergunta para você, tá bom? Vem cá, Guilherme. Vai lá. Vamos ver coisa, vai lá, Guilherme. Toca o pau aí, Guilherme. Boa tarde, meu nome é Guilherme, faço curso de RH. Uma pergunta que eu queria fazer é: o que seria a proposta de valores? Proposta de valores em que sentido? Ei. Tenta explicar um pouquinho melhor aí, que aí eu já consigo te responder. Eu posso fazer outra pergunta? É uma só por vez, viu? Pode, lógico. Pode. Desculpa atrapalhar, hein?
Que é isso, cara? Estamos em casa. Como fazer um bom atendimento mesmo com a timidez? Ah, cara, de verdade, eu sempre fui um cara muito tímido. Mas eu sempre aprendi uma coisa que para mim foi muito importante na minha vida. Quando eu sei o que eu estou fazendo, ou quando eu sei o que eu estou falando, as coisas saem naturalmente. Eu acho que é muito importante você procurar dominar o que você vai fazer. Então, se você vai ser um empreendedor, você dominar aquilo que você vai estar fazendo, seja com produto, ou seja com serviço, ou se você vai construir uma carreira dentro de uma empresa, você também buscar um conhecimento sobre aquilo que você vai estar desenvolvendo. Por quê? Porque você vai falar naturalmente. Você não precisa ter que ficar contando histórias, sabe? Eu acho que quando você tem o domínio do assunto, quando você tem clareza daquilo que você tem como conhecimento, cara, é só falar. Não tem muito, você entendeu? É ruim quando a gente não domina o assunto, quando a gente quer entrar em assuntos que a gente não tem um conhecimento técnico, e aí a gente começa a querer falar coisas que a gente não conhece, né? A gente quer ser dono da verdade, a gente quer falar de coisas que a gente não tem conteúdo, a gente não entende na prática. Mas, cara, quando você domina o assunto, cara, a timidez, ela vai embora. Beleza? Alô, som? Agora vamos a outra pergunta. Voltar, tá? Pergunta, pode sentar. Beleza, vamos lá. Tudo bem, Anderson? Tranquilo, cara. Tamo aí, você. Vai bem? Família, turma? Tudo bem, graças a Deus. Então, essa semana a gente vinha trabalhando sobre atendimento ao cliente com as turmas aqui presenciais e a gente está falando sobre os P's da publicidade, né? Eu sei que você é publicitário, né? De formação? Ah, cara, a gente engana bem aí, viu? O pessoal acredita que a gente é publicitário, a gente engana bem. Então, geralmente a gente fala dos P das publicidades, praça, preço, promoção, né? E tem proposta de valor, que é o que o aluno estava falando aqui, a proposta de valor no atendimento ao cliente. O que o produto, além do produto, o que o produto oferece para o cliente, né? Além da matéria física ou do serviço do produto. Então, a proposta de valor do produto. Tá. Cara, vou responder da forma como eu entendo esse assunto. Primeiro, que quando a gente cria um produto, a gente cria para basicamente duas coisas. Ou para a gente resolver o problema das pessoas, ou para realizar sonhos. Eu imagino isso. Né? Então, com base nisso, cara, uma vez que eu estou ali criando uma solução que vai resolver o problema das pessoas, ou que vai realizar sonhos, aí o que eu tenho que fazer? Eu já entendi quem é o meu público-alvo. Eu já sei qual é a mensagem que precisa chegar nesse público-alvo. E aí, cara, a publicidade, ela vai estar nada mais do que trabalhando o processo de encantamento desse cara com essa solução que eu criei, né? Então, eu imagino um pouco dessa história. Mas no final do dia, cara, é um conjunto, né? É um conjunto onde você já tomou todos os cuidados. Então, você já tem ali uma boa solução, você já criou um bom apelo de vendas em cima daquela solução, você já sabe exatamente quem é o teu público-alvo, já sabe qual é o assunto que tem que chegar para esse público-alvo. É preço? Não. O cara quer algo a mais do que preço. O que é esse algo a mais que ele quer? E aí, cara, você vai definir suas estratégias de marketing, vai criar suas peças em cima disso, né? Então, é um conjunto de situações aonde no final do dia, na hora que o cliente falar, eu quero, aí entra todo o restante, né? Que é toda essa experiência que esse cara tem que ter contigo, né? Mas é um pouco disso que eu acredito, entendeu? Então, na minha visão, o valor, ele é um conjunto de todas essas etapas, né? De todos esses cuidados que a gente precisa ter. Porque, é que nem um exemplo que eu falo, eu já dei esse exemplo aqui, mas eu acho muito legal esse exemplo, que foi de um açougue, onde eu morava, e eu cheguei pro cara e pedi lá 1 quilo de contrafilé. E aí o cara virou para mim, foi a primeira vez, eu tinha mudado de bairro. Aí o cara virou para mim e falou, qual é o seu nome?
Falei, meu nome é Anderson. Pô, né, prazer, obrigado por você estar vindo aqui comprar com a gente. Ele falou, cara, quantas pessoas são na sua casa? Eu falei, na minha casa, na época, 3 pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Ele falou, quantos bifes você vai comer no... Eu falei, mas, cara, pô, tá querendo saber muito da minha vida, né? Mas eu falei, aí ele falou, cara, eu posso dividir em 3 saquinhos? Você vai congelar? Eu falei, vou, porque eu não vou comer tudo no mesmo dia. Então, eu congelo em 3 porções e depois você vai... Então, eu coloco em 3 saquinhos e depois você vai consumindo naturalmente, porque se você descongelar tudo de uma vez, fica ruim. Então, é melhor descongelar cada porção. Eu olhei aquilo e falei, caraca, mas esse cara é açougueiro? Nada contra açougueiro, né? Mas o cara, ele é além na visão de entregar um bom produto, né? E aí, cara, das próximas vezes que eu já ia lá, Anderson, daquele jeito que você quer? Daquele jeito que eu quero. Então, isso tudo é um processo de encantamento. Ele simplesmente poderia ter me dado lá 1 quilo de carne, como 1 milhão de lugares que você vai, o cara vai te dar 1 quilo de carne. Então, pensar nessas experiências, se colocar no lugar do cliente, é onde faz toda a diferença, na minha visão, e aí você vai criando valor em toda a tua estratégia de marketing para trabalhar em cima disso. Obrigado. É isso, cara. E aí, galera? Pessoal participando ao vivo, você viu? Bom. Ao vivo e a cores, pô. Mas nem ver a cara da turma aí, pô. Vocês não põem a câmera aí, Big Brother, pô. Tem que botar o Big Brother aí pra gente ver essa turma aí. Depois, no final, eu vou e tem gente se sentindo excluído, viu? Vou apresentar mais uma para você, tá bom? Beleza, pô. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Gustavo Sena. Existe uma boa quantidade de clientes bons e outra boa quantidade de pessoas que desvalorizam o seu produto, serviço. Uhum. Devemos ignorar essa parte de pessoas ruins ou convencê-las do contrário? Na minha visão, é fazer do limão uma limonada. Então, a primeira coisa é saber escutar quais são os pontos negativos que o cara está colocando sobre a sua solução. Primeira coisa, escutar. E escutar com franqueza. Se possível, olho no olho, sabe? Às vezes a gente gosta de falar com pessoas só que trazem coisas boas, que nos elogiam, que colocam o nosso ego lá para cima. A gente não quer falar com quem critica a gente. É normal, a gente tem uma defesa, né? O ser humano ele tem essa coisa de olhar o lado crítico como destrutivo. Mas eu quero que vocês gravem 3 palavras, que se vocês usarem isso para a vida de vocês, eu acho que vai fazer toda a diferença, tá? Porque isso eu tive que trabalhar muito ao longo da minha vida, em cima de vários desafios. Isso pode ser um problema. É verdade, é um problema. Porém, o que acontece? Eu posso transformar esse problema em desafio. E esse desafio em oportunidade. Então, eu não vou olhar isso como um problema. É um desafio. Onde eu tenho que melhorar? Quais são as críticas que esse cara está fazendo? É no meu produto? É no meu atendimento? É no meu preço? Aonde que está essa crítica? Então, eu preciso pegar essa crítica e transformar ela numa solução. E nada melhor do que você olhar no olho da pessoa e depois você dá um feedback para essa pessoa e fala, cara, obrigado por você ter me pontuado todas aquelas situações que não eram positivas. Eu escutei, refleti, entendi e melhorei. Então, eu sempre gostei de tratar as críticas pelo lado construtivo, né? Porque é uma consultoria gratuita. Mas o cara só fica lá falando mal, enchendo o saco. Tem aqueles caras do contra, né? Que não querem ver o teu negócio prosperar, o teu negócio dar certo. Administra. Se o que o cara falar faz sentido para você melhorar o teu negócio, assimile e põe para dentro. Se você achar que aquilo ali não faz sentido,
ignora, e vida que segue. Tá ótimo, Anderson. Fechamos com as perguntas. Beleza. Queria apresentar aqui para você. Olha só. Olha onde estou agora. Se sentiram excluídas hoje. Deixa eu ver aí. A Tati, a Joyce, a nossa gerente. Eu não tô vendo ninguém, cadê a câmera? Põe a câmera aí, pô. A câmera não tá ligada. Olha, chama a produção aí. Tudo bem? Tá conseguindo ver? Não, pô, vocês estão parecendo fantasma. Não tô vendo ninguém. Sérgio, abre aí para as meninas. Alô, câmera. Cadê a turma? E aí, turma, tudo bem? Dá para ver agora, Murilo? Tô vendo. Quer dizer, não, tô vendo mais ou menos, né? Tô vendo a A Valquíria. Joyce e a Tati. Tô vendo a Joyce, tô vendo você. O restante eu não tô vendo mais ninguém. Tem a Tati, né, que ela tá agora. Ah, legal. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo e vocês? E a Val. Ah, que bom, que bom. E aí, gente, foi bom aí o bate-papo aí com a turma? Valeu? O assunto foi legal? Vocês gostaram? Valeu, muito bom. Quem não gostou pode criticar, viu? Pode falar aí, falar mal aí, que a gente absorve e melhora, tá bom? Mais uma vez, nós Perfeito. agradecemos muito, muito de coração, tá? Pela live, Anderson. Muito obrigado por tudo que você está fazendo aí por nós, pelo nosso jovem. E é sempre um grande aprendizado aí, todas as lives suas. Cara, tamo junto nesse barco, tamo junto e misturado. E daqui 15 dias, mais uma outra live. Eu acho que vai ser, inclusive, sobre gestão de pessoas. O quanto é importante a gestão de pessoas no nosso negócio. Então, eu vou conversar bastante sobre isso aí. Eu acho que vai ser bem legal também. O pessoal vai gostar, tá bom? Gente, prazer estar com vocês aí. Beijão para todos. Fica com Deus. Tamo junto de novo, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, Abraço, obrigado. Boa semana aí para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, obrigado pela participação de todos, tá? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu sair aqui.